Você está ouvindo Conversas Corajosas. Esse podcast sobre liderança é para mulheres corajosas que conduzem times, empresas ou que querem crescer no corporativo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre rotina produtiva da líder. Exatamente, como líderes ou como mulheres que almejam cargos de liderança, a gente precisa ter uma ótima gestão do nosso tempo. E para isso a gente precisa ter uma ótima gestão da nossa rotina. Então, a gente é apaixonada por esse assunto, né? Somos obcecadinhas pela rotina, encaixando, assim, todas as áreas da vida, então vamos compartilhar um pouco das coisas que a gente aplica e sabe que são importantes aqui. Inclusive, um fato curioso é que eu me apaixonei por rotina na medida que eu entrei nesse processo de me tornar uma liderança. Então foi todo um processo realmente de ressignificar a rotina no meu dia a dia e de entender realmente como que ela ia ser uma aliada e não algo que fosse me prender, mas sim algo que fosse realmente fazer eu chegar nos lugares que eu queria. Então acho que isso é muito bacana também, você entender para que aquela rotina te serve, né, o que que você vai estar fazendo naquele seu dia que vai estar contribuindo para o seu futuro. Então, acho que vale essa reflexão, mas no episódio de hoje a gente vai entrar muito em termos práticos. E o primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui é por que ter uma rotina estruturada e para que serve a sua rotina. Perfeito. Esse ponto que tu trouxe de também entender a importância da rotina aos poucos, né, e ir encaixando essas peças conforme tu também vai avançando na liderança, é porque a coisa fica mais complexa, né, a gente tem que lidar com mais fatores, então acaba sendo muito necessário, é vital, assim, para o nosso bem-estar e para nossa clareza mental, que a gente tenha uma rotina estruturada. E o ponto também de pensar que a rotina não é uma prisão, não é uma coisa totalmente inflexível, mas é uma estrutura que dá corpo para os dias, né, que faz com que tu consiga encaixar todas as coisas que são importantes para ti na tua vida. Tanto o teu bem-estar, teu autocuidado, tempo com as pessoas que tu gosta, família, amigos, enfim, tempo de trabalho produtivo realmente, focado, né, tempo para cuidar da casa, para passar com os filhos, se tem filho, enfim, eh, tempo para cada coisa, né, e tempo para ti também, né. Então, para mim rotina é isso, não é uma prisão, é uma forma de conciliar tantas frentes diferentes da minha vida, de uma forma que seja respeitosa para mim. E que seja algo que faça sentido, né, que faça sentido com os objetivos que você quer, tanto de curto, médio e longo prazo. Então é um termo que a gente trouxe que é uma rotina inteligente, também uma rotina que realmente você tenha clareza do porquê que você está fazendo aquilo, porque tem coisas que vai fazer bem para aquele seu dia, aquele seu momento, né. E tem coisas que você vai fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, e que acumulando esse monte de pouquinho de vezes vai se tornar algo muito maior. Então, por vezes, quando a gente vai planejar a rotina, se a gente não tem essa clareza, a gente quer tudo colocar em um dia, ou quer tudo colocar em um mês, às vezes em um ano, coisas que é para 5 anos, coisas que é para um ano. Então, a gente também ter essa clareza de quanto tempo aquilo vai levar para ser construído e colocar uma dose necessária de trabalho para que seja realizado é muito importante também, para que a gente não fique ansiosa ou sentir que não deu conta de algo, sendo que pode ser melhor distribuído, né. As expectativas têm que estar alinhadas com a realidade no fim, né, nesse planejamento da nossa vida e da nossa rotina. Eu acho muito importante que a gente pense em fazer melhor e não só fazer mais, né. E quando a gente fala de rotina é muito isso, assim, um dia totalmente cheio, que você não tem nem tempo para respirar, para comer uma comida direito, que não tem tempo para fazer um exercício físico ou, sei lá, para dormir as horas necessárias,
não é um dia produtivo, é um dia de sobrecarga. No outro dia você vai estar cansada e não vai render o quanto você poderia. E isso num curto prazo mesmo, assim, de poucas semanas já você vai já estar se esgotando. Então, é melhor a gente pensar em como distribuir ao longo de uma semana, por exemplo, de uma forma equilibrada. Tem dias que são mais puxados, que você tem mais coisa para fazer, é natural, mas tem dias que dá para ser mais leve, dá para dar uma compensada, dá para eu busco muito fazer assim na minha agenda, sabe, tem um dia na semana, segunda-feira, é sempre dia das reuniões, muitas reuniões, e aí é muita demanda daquele tipo. Mas a minha terça-feira é bem mais tranquila, a minha quarta-feira é muito voltada para o meu autocuidado, então eu sempre vou buscando encaixar também ao longo da semana, porque às vezes num dia só não cabe tudo que a gente quer fazer mesmo. Então a gente tem que ter uma visão estratégica sobre como a gente organiza isso na nossa semana, na nossa agenda e também buscar otimizar essas coisas no dia a dia, né. Talvez uma coisa que levava 2 horas pode levar 1h30 ou menos. Sim. E também na medida que você vai fazendo esse estudo das coisas que são importantes você realizar todo dia, as coisas que são importantes você realizar toda semana, as coisas que são importantes você realizar todo mês. Tem coisas que você precisa fazer a cada 3 meses, tem coisas que você precisa fazer a cada meio ano e tem coisas que uma vez por ano já vai ser o suficiente. E encaixar isso dentro da sua rotina, o que que é importante você fazer na segunda-feira, coisas que são importantes você fazer na sexta. Organizar isso faz com que também você não precise tendo que inventar a sua rotina todo dia. Essa não é a ideia. Ainda mais se você está num cargo de liderança, você ter rituais com a sua equipe e rituais aí com a sua rotina, né, que é um trabalho que só você executa, é muito importante, para que você garanta que as coisas que são essenciais para que o seu trabalho e o trabalho da sua equipe fluam, eles vão estar sempre acontecendo. E, quanto mais a gente tiver uma rotina que também vai estar alinhada com o time, esses rituais que vão estar acontecendo sempre, todo mundo consegue se preparar melhor. Então, por exemplo, você vai fazer sempre uma abertura da semana no mesmo dia e no horário, vai fazer um fechamento da semana no mesmo dia e horário. Você vai fazer uma reunião que vocês vão revisar um projeto importante, o mesmo dia e horário. E aí isso cria uma rotina e também você consegue se planejar. Tem gente que gosta de se planejar, de revisar a semana na sexta-feira, ou num domingo, ou na segunda-feira bem cedo, e aí você já tem esses, rituais fixos que você garante que não vão deixar de acontecer, isso a nível de trabalho, que vão estar sempre acontecendo. Então é muito importante a gente fazer esse mapeamento para garantir que nada vai deixar de ser executado, porque senão vem outras coisas que parecem ser urgentes e aí você deixa de executar o que é uma prioridade. E isso também vai entrar dentro da sua rotina, que vai manter você executando um bom trabalho. Por exemplo, a sua alimentação, se você não planejar isso de uma maneira eficiente, você vai deixar de comer bem. E isso, em médio prazo, pode te causar um dano. Você não vai pensar direito, você pode ter algum problema de saúde. Então, qual que vai ser a maneira mais eficiente? Eu, por exemplo, estou num momento em que todo final de semana eu faço todas as marmitas, deixo organizados ali para a semana. Para quê? Para que todas as o alimento essencial ali já esteja pronto e eu não precise gastar a energia de decidir, de preparar ao longo da semana. Então, tanto na sua vida pessoal, para que tudo se torne mais harmonioso, quanto na sua vida profissional, você mapear essas coisas que são essenciais de acontecer e ver como que elas podem ser mais eficientes, vai fazer com que você economize energia para que aquelas decisões que são muito importantes de você tomar, você tenha energia para isso, porque o resto, tipo, a base já está bem estruturada. Exatamente, já está garantido, né, aquilo tu já pensou, já decidiu, já definiu, é daquela maneira que funciona. Até sobre isso de abertura e fechamento da semana, uma dica muito simples, mas que facilitou bastante no dia a dia com as reuniões de equipe, é deixar já a ata das reuniões anexada no evento da agenda.
para que todo mundo possa colocar ali os pontos que vão ser falados naquela reunião, e então todo mundo já ter aquela pauta definida, então a gente já chega mais assertivos na reunião. É uma coisa simples, mas aí a gente vai falar de quê? De agenda. Não dá para não usar a agenda, gente. Não dá, não vou defender a ideia de que não dá para usar, porque tem que usar. Eu sou muito fã do Google Agenda, assim, a gente é time Google Agenda aqui. E lá dá para você organizar bem os blocos de tempo. Blocos de tempo é um conceito de organização que você define um período de tempo, pode colocar nas corzinhas bonitinhas ali, define o que vai ser aquele período de tempo, se vai ser focado numa parte de trabalho interno, de gestão, de financeiro, enfim, do que for, né, que seja a sua função. E, as reuniões também. Então, eu gosto de separar tudo por cor, por exemplo, cor verde são todas as coisas de saúde que eu faço na semana, cor rosa são todos os meus compromissos pessoais, amarelo, todas as reuniões. Então, eu bato o olho na agenda e eu rapidamente sei o que aquele dia me espera. E aí, nesses eventos, a gente pode colocar de forma recorrente, né, então coloca semanal, quinzenal, de 2 em 2 meses, enfim, dá para colocar tudo isso tranquilamente. Bota uma vez, ele fica repetindo para sempre, você não precisa voltar a pensar nisso e gastar a sua energia mental com outras coisas, que justamente são essas decisões importantes que a gente precisa tomar como líder, né. Então, isso traz muita eficiência para o nosso dia a dia. É, eu também sou fã do Google Agenda, inclusive acho uma opção bem melhor do que você colocar no caderno, porque quando você vai marcar com outra pessoa, é essencial que aquela pessoa coloque o seu e-mail, então já vai aparecer na sua agenda, então você já vai fechar aquele bloco. Na nossa organização, a gente, como todo mundo usa o e-mail corporativo, todo mundo tem acesso à agenda do outro. Então, facilita muito para que a gente marque reuniões em conjunto, porque vê o tempo disponível. Mas mesmo que não seja da mesma organização, você marca com a pessoa no Google Agenda ali e já fica aquele bloco de tempo salvo. Então, não corre o risco de, nossa, eu não. Ou tipo. Deu conflito de agendas ou algo nesse sentido, e é bacana também porque vai estar sempre na palma da sua mão. Todo mundo aqui está sempre com o celular, então independente do lugar que você esteja, você vai estar com acesso à sua agenda, né, não precisa às vezes você não está com um caderno ou algo nesse sentido. Então, se digitalizar é muito importante. E sobre as cores, numa formação que eu fiz sobre liderança, deram uma orientação de dividir em 4 tempos, assim, para quem já tá numa posição de liderança, né, por 4 cores, no Google Agenda. Que era o tempo com a equipe, o tempo que você vai passar com o time, né, se você vai estar fazendo one-on-ones, processos de orientação, de feedback, de acompanhamento. Tempo de operação, que você vai estar realizando algo necessariamente. O tempo também que vai ser um tempo estratégico, que você vai estar olhando mais para a estratégia da coisa, né. E também um tempo daí com reuniões com clientes. E aí você define por essas 4 cores e você vai fazer uma mensuração, né, de quanto tempo você vai estar ficando para cada uma dessas atividades. E isso também vai te dar um parâmetro, né, de acompanhamento. A gente vai dedicar bastante tempo em equipe, bastante tempo ali com o cliente, mas a gente não pode deixar de ter esse tempo estratégico e também não pode deixar de ter esse tempo operacional. Então, claro, você vai ver de acordo com as suas necessidades, mas é algo bacana de se ter em mente também a objetividade do porquê que a gente está colocando cada uma das cores, porque depois vai te dar um gráfico, né, da porcentagem que você vai estar utilizando. E com o tempo, a gente fazendo esse mapeamento no Google Agenda, numa ferramenta digital, a gente pode também olhar para o passado com mais eficiência para conseguir otimizar a nossa rotina. Porque, que nem a Kessley mencionou, não é uma coisa que não se movimenta. Então, você tem que avaliar se aquilo está sendo eficiente. Como posso deixar mais eficiente a minha rotina? Então, você ir voltando, olhando quanto tempo você dedicou para cada uma das áreas, como que foi, como que está sendo o resultado, aquele ritual realmente está fazendo sentido com a sua equipe?
né, a distribuição do seu tempo que está fazendo sentido, se agora, nesse momento, é o momento de replanejamento da minha empresa, então eu preciso de mais tempo estratégico. Eu consigo avaliar isso também de uma maneira mais eficiente quando eu tenho isso tudo mapeado num único lugar em que eu possa rever depois, né. Perfeito, exatamente. Eu digo que o Google Agenda é minha melhor amiga, assim, porque eu abro todo dia minha agenda quando eu acordo, para eu ver o que que vai ter naquele dia e também quando eu vou dormir, antes de, assim, saber quanto tempo no outro dia, o que que eu preciso fazer já logo que eu acordar, por exemplo, né, já ter, assim, energeticamente até: eu vou precisar estar mais ativa, mais expansiva ou não, vai ser um dia mais concentrado, mais introspectivo, então, eu já consigo me preparar nesse sentido com antecipação. E outra coisa que eu acho importante também de falar, é sobre temporadas de foco ou, assim, vou usar essa palavra porque, né, para exemplificar, mas não é exatamente isso, mas seria tipo uma temporada de hiperfoco, que não dá pra gente estar 100% em todas as áreas sempre, que nem a Bianca comentou, né, de de às vezes você precisar dar mais atenção para a parte estratégica da empresa, então é uma fase que você vai estar fazendo mais disso e a sua agenda vai ter mais necessidade disso, e outros momentos não, às vezes você está contratando alguém, precisa treinar essa pessoa, então vai ser o foco maior no time ou talvez está numa captação de novos clientes muito intensa, você vai ter muito contato com o cliente, então tem essa flexibilidade, é como uma dança, né, mas é importante a gente ter um acompanhamento de perto. E isso também, um outro ponto, que é a relação entre tempo e resultado. A forma que você gere o seu tempo define os resultados que você terá. Uma boa gestão do seu tempo, com clareza nos objetivos que você tem, até porque tem muitas coisas, a maior parte delas você não vai conseguir o resultado em um dia e nem em um mês. Isso vão ser vários meses, às vezes vão ser vários anos, mas você tem que estar executando um pouco a cada dia. E quanto mais você tiver uma boa gestão do seu tempo, você pode até mesmo encurtar o tempo de que você vai alcançar aquele resultado, ou realmente conseguir garantir, né, que aquele resultado aconteça. Então, se você tem uma má gestão, você por vezes não vai ter o objetivo que você quer alcançado e ainda vai te causar diversas frustrações em que não vai ser nada positivo. Então a gente ter essa clareza, sobre o quanto tempo aquilo leva, não é tudo que a gente tem uma mensuração exata, né, mas pelo menos a gente tem uma média, a gente, no episódio de abertura a gente falou muito sobre isso, sobre conversar com outras pessoas que já executaram aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente quer realizar. Então conversa com as pessoas, procura na internet, vê uma média de tempo para que você consiga se planejar de uma maneira mais clara para atingir aquele objetivo. Porque isso vai ser importante para você, vai ser importante você mensurar esse tempo para sua equipe, porque sendo uma liderança, você tem que gerir o seu tempo e você tem que orientar a gestão do tempo da sua equipe também e os seus clientes. Porque se você não tem uma boa gestão de tempo, você vai dar um prazo que é irreal, o seu cliente vai ficar frustrado, a sua equipe vai ficar frustrada e ansiosa, você vai ficar nervosa e aí vai virar um embolamento de coisa. Quando você tem uma boa gestão de tempo, você consegue dar um prazo realista para o seu cliente. Normalmente a gente coloca um pouquinho mais de prazo para poder dar um respiro e garantir que, se saia algo que está fora do nosso controle que ocorra, a gente ainda consegue cumprir aquele prazo, mas a ideia é que a gente consiga, entregar um pouco antes e que para tudo flua, né, que você consiga fluir dentro do trabalho com a sua equipe, com o seu cliente. Então, previne muitas coisas, previne muito estresse, previne muito esgotamento, previne muita ansiedade. Então, você ter um planejamento assertivo, uma boa gestão de tempo, vai fazer também com que os resultados que você vai ter tanto de resultados numéricos, objetivos que você quer alcançar, quanto também de cumprir os prazos com seu cliente, com a sua equipe, eles vão ser muito mais eficientes, né.
Uhum. E também a famosa síndrome da impostora, quanto mais ordem a gente tem interna, assim, mais a gente tem confiança também para garantir que aquilo que a gente prometeu a gente vai entregar. E a gente sai desse lugar de se duvidar, porque a gente tem clareza do que a gente está fazendo, a gente tem domínio sobre o que a gente está planejando. Então dá muito mais tranquilidade para garantir essa segurança para o outro também, né. E pensando um pouco, assim, nisso de ficar apagando incêndio, né, de ficar correndo contra o tempo, muitas vezes se a gente não tem esse planejamento que é da nossa rotina, da nossa gestão de tempo, a gente fica só nesse dia a dia de apagar o incêndio do dia, de resolver o problema que surgiu, e assim, a gente não consegue construir nada de longo prazo. E uma empresa não se sustenta só no hoje, nem só essa semana, a gente precisa ter planos de médio e longo prazo, em andamento, as coisas precisam estar acontecendo, senão não vai ser sustentável, né. E também você ter essa boa gestão de tempo vai fazer com que você consiga falar os nãos necessários. Porque chega um cliente, aí no caso do nicho que a gente trabalha, e solicita uma marca. "Ah, quero uma marca para daqui 7 dias". Não Você dá, querida. você vai dizer não, porque você tem clareza de quanto tempo leva, então você vai explicar o processo para aquele cliente, porque você já vai ter esse processo bem desenhado, e explica para ele como que funciona, tudo certinho, e aí você negocia um tempo real com aquele cliente, né, preservando a qualidade da entrega. Se você não tem isso bem definido, você pensa que: "Nossa, quando vê eu deveria conseguir entregar em uma semana e não tá certo, eu não consegui entregar em uma semana". Então você precisa ter essa clareza, assim como objetivos de faturamento que você tem na sua empresa. "Ah, eu tô num faturamento X, eu quero chegar no faturamento 2x", faz uma pesquisa de mercado para entender quanto tempo leva, faz um cálculo de quanto você precisa expandir de equipe, de prospecção de novos clientes, para que você coloque um prazo que realmente faça sentido, e isso realmente preserve, você de ter um estresse que é desnecessário. Se você já está numa posição de liderança, você já vai ter coisas que você não consegue controlar e desafios que vão surgir que você, né, vai ter que lidar, então tudo que você puder planejar vai ser melhor. Então, ter um bom planejamento é muito importante para que você consiga dizer não e para que você também entenda a capacidade produtiva da sua equipe, para que você também entenda, quanto aquela sua equipe pode entregar. Porque por vezes, você até vai ter um balizamento ali com aquele colaborador, você sabe que já tive experiências de ter alguém que atrasava as coisas e não conseguia entregar, tendo uma demanda muito pequena. E eu tinha noção, eu sabia o quanto que aquela cadeira, naquela posição, era possível de entregar em uma semana. E a pessoa estava entregando, sei lá, um quinto do que era possível. Então eu também tinha clareza, por ter uma boa gestão de tempo, de que aquela pessoa realmente não estava entregando uma boa performance. Então realmente também vai te dar essa clareza para quando você precisa também desligar uma pessoa, porque ela não tem uma boa gestão de tempo e não tem uma boa eficiência. Então, são vários pontos que a gestão de tempo vai te dar mais clareza, tanto você fazendo uma boa gestão sua, quanto uma boa gestão da sua equipe. Exatamente. Até nesse ponto da gestão da equipe, você como líder tem a função de auxiliar essa pessoa a melhorar a gestão dela, porque às vezes você tem mais conhecimento sobre isso do que ela, mas a pessoa também precisa se ajudar, né, gente? Todo mundo tem que se ajudar, somos todos adultos. Eu queria voltar no ponto do cliente que chega exigindo um prazo ou pedindo um prazo muito curto. Isso acontece muito realmente na nossa área, as pessoas não têm nenhuma noção de quanto tempo leva para as coisas de fato acontecerem, até porque a gente tem um bombardeamento de promessas de coisas muito rápidas, né. Mas quando a gente quer entregar algo com qualidade, a gente precisa explicar para o cliente o tempo das coisas. E é muito importante que a gente se sinta tranquila e segura de saber
que quem precisa saber o processo, o tempo que leva, é a gente, não o cliente. O cliente está chegando, ele tem uma necessidade e ele vai trazer essa necessidade. Você vai educar esse cliente quando ele chega sobre o tempo que aquilo realmente leva. Outro ponto que eu acho fundamental é, externalizar as tarefas, sempre. Pensamentos, necessidades, tarefas, demandas. Não guardar tudo na cabeça. Eu gosto de dizer que a cabeça é um espaço para criar e não um espaço para armazenar. Se a nossa cabeça está sempre cheia de preocupações, de pequenos detalhes, é porque eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que mandar aquilo para alguém, que eu tenho que responder meu WhatsApp, que eu tenho que responder e-mail, que eu tenho. Gente, não tem como pensar em uma estratégia, não tem como sentar tranquilo para conversar com um parceiro de trabalho, não tem como. Então, a gente tem que ter um sistema de gestão pessoal e profissional, por consequência, que seja fácil de manter. Para mim, o combo perfeito, perfeito de gestão da minha rotina é o Google Agenda, o Todoist, que eu estou usando muito também, que é para colocar todas as demandas lá, e tirar da minha cabeça, e um planejamento estratégico mais elaborado, que aí pode ser em qualquer ferramenta, mas eu gosto bastante do Notion, né, falando um pouquinho, assim, de ferramentas. É, na nossa organização a gente já trabalha com Google Agendas, que não tinha mencionado anteriormente, o eKite, que é uma ferramenta muito eficiente para gestão de equipes e equipes multidisciplinares, que nem a gente tem várias posições distintas dentro do squad, que a gente chama, né, que é um time com diversas posições diferentes, e uma mesma uma mesma entrega passa por várias pessoas, então ele é muito bom para isso, porque começa com uma pessoa e passa pela segunda, pela terceira e pela quarta e finaliza para com quem é responsável ali do atendimento ao cliente, a pessoa que é responsável pela estratégia do projeto. Então uma mesma tarefa passa por diversas pessoas, ele flui de uma maneira muito bacana. A gente também utiliza o Notion para a parte mais descritiva, dos projetos, para trazer esse detalhamento para a distribuição. E também eu uso bastante planilhas, o Google Planilhas ali funciona super para fazer alguns acompanhamentos, de métricas aí dos clientes, né. Porque como eu trabalho com marketing de performance, as planilhas são nossas melhores amigas também, para a gente colocar aqueles resultados por semana, por mês, por trimestre, e alguns resultados chaves daí de toda a carteira de clientes eu também, utilizo bastante as planilhas, que aí todo o time tem acesso, a gente consegue se comunicar bem por ali. Perfeito. Eu uso também o Trello, né, além desses, só o Recade que eu não estou usando ainda, mas quem sabe aí no futuro. Mas eu uso bastante o Trello para ter a conexão direta com os clientes, eles conseguirem acompanhar, até para que eles entendam o prazo das coisas ali, o fluxo, né, acompanhem o fluxo. Então também é uma ferramenta bem legal. Já vai anotando aí, já colocando em prática. Ah, e um ponto interessante que, faz alguns meses que a gente começou a utilizar o chat para conversas internas do time e grupos internos do cliente. Então o WhatsApp, ele fica só para comunicação com o cliente, porque a gente ainda não conseguiu colocar o cliente para dentro de uma outra ferramenta. Mas esse é um objetivo futuro, mas de restante fica tudo ali no chat, então fica mais separado também dessa dinâmica ali do WhatsApp, e funciona super bem, é muito bacana ali, porque fica tudo organizado, fica junto com teus e-mails, fica junto com o Google Agenda, então fica tudo em um único lugar e é bem bacana, assim, a ferramenta, que é o chat do próprio Do Google. Google. Sim, eu uso também. Bom, e pensando um pouco em como começar a gerir melhor o seu tempo. Uma coisa legal de fazer é você fazer um diagnóstico da sua semana hoje. E para isso você vai listar todas as suas demandas na vida pessoal e no trabalho e tentar mapear quanto tempo leva para cada atividade. Durante um dia, durante uma semana, entender assim quanto tempo você realmente precisa. Por exemplo, uma dica é que para a parte de gestão, num cargo de liderança, pelo menos assim, ó, no mínimo 1 hora, 2 horas por semana é importante de ter, né, para a gente conseguir dar uma atenção para a parte de planejamento, para a parte estratégica. Então, sempre tem que ter isso ali na semana, em algum lugar você vai ter que encaixar.
Eu no caso eu tenho mais sócios, né, eu tenho mais 2 sócios, então a gente já tem uma reunião, uma vez por semana que a gente fica 1 hora planejando todos esses aspectos de cada uma das áreas chaves ali da organização, mas eu também tenho um tempo que, por vezes é de 1 hora ou 2 horas para ter esse preparo e também a gente tem um fechamento que aí eu também tenho um tempo prévio para me preparar e fazer isso também. E a gente tem reuniões também de revisar tanto as metas do mês e os resultados que a gente teve, né, uma vez no mês, e também uma reunião que aí é mais extensa, que é uma reunião uma vez por quarter, porque tem metas que elas são metas que só são melhores medidas a partir desse quarto, que são esses 3 meses, né, que não são metas que você vai mensurar em um único mês. E aí a gente revisa, vê as metas que a gente alcançou, as que a gente não alcançou e, hã, reorganiza de acordo com essas novas informações. Então, é bacana também ter esses tempos e que nem a Kessley mencionou, né, esse diagnóstico é o fundamental para você começar e depois que você mapear pelo menos uma semana, aí sim você vai planejar a próxima semana de acordo com aquele diagnóstico que você fez, e você vê como que vai rodar, como que vai sair, e você vai aprimorando, porque a rotina, o objetivo é que você sempre vai aprimorando ela. Sempre, não tem como ficar estagnado, sempre tenho que melhorar. Às vezes as pessoas me perguntam, assim: "Como é que tu dá conta de tanta coisa?", porque eu tenho um filho, né, além de tudo que ele tem 6 anos, gente, então tá no auge do desenvolvimento, da fala, de tudo. E eu gosto muito de dar conta dos meus hobbies também, de dar espaço para os meus hobbies, eu gosto de ter tempo para mim e eu gosto de ter bastante tempo de trabalho também. Então, esse equilíbrio, assim, das coisas é muito importante para mim, mas é incrível o quanto dá pra gente fazer numa semana inteira se a gente souber se organizar. Eu sempre falo: "Ó, o único jeito de você conseguir fazer as coisas que você quer e as coisas que você precisa é se organizando, usando a gestão ao seu favor, né, e não simplesmente deixando a vida te levar, que a vida sempre vai te levar para um lugar que você não vai gostar de estar." Se você não for dona do seu tempo e organizar a sua agenda com as prioridades que são essenciais para que você alcance os objetivos que você busca, alguém vai utilizar o seu tempo, que não você. Então, sempre vai ter alguém que vai estar te pedindo alguma coisa para você fazer, e aquilo é mais uma prioridade, isso e aquilo. Então, a escolha é sua. Ou você gere o seu tempo, ou outra pessoa vai gerir o seu tempo. E que nem a Kessley mencionou, organizando, gente, dá pra fazer muita coisa, e dá pra sim você ter tempo de qualidade na sua vida pessoal, porque isso faz com que a gente seja até mais eficiente na hora que a gente tá ali trabalhando, sabe. A gente consegue ser mais focada, mais estratégica, mais objetiva, porque eu já vi muita gente, como eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas, né, que ficava assim: "Nossa, eu trabalho muito", ficava muitas horas, assim, tipo, trabalhando, mas você via que não era eficiente a maneira que a pessoa trabalhava. Sim. Né, não tinha foco, tinha distração, estava sempre com muita ansiedade, as coisas estavam sempre muito atrasada, aí fica sempre naquela adrenalina, assim, e as coisas não fluem, não vão pra frente. Então tem que ter muito cuidado também com essa sensação: "Nossa, que eu tô trabalhando muito", porque trabalho não é sinônimo de resultado. Então, por vezes, você tá muitas horas ali e você não tá atingindo os objetivos. Então vale a pena parar, revisar e ver o que que precisa melhorar aqui dentro da minha rotina para que eu consiga atingir os meus resultados e saia deste lugar onde eu estou mega ansiosa, achando que eu tô fazendo um monte de coisa e na verdade eu não estou caminhando para onde eu quero chegar. Tem um pensamento que para mim é muito real, que eu já cheguei à conclusão que quando você está sobrecarregado ou a sua equipe está sobrecarregada, você não sabe o que você está fazendo.
Você não tem domínio sobre o que você está fazendo, porque o correto é que a gente não esteja sobrecarregado. O correto é que a gente tenha tudo muito bem distribuído. É natural que tenha momentos que a gente trabalha mais, mas todos os dias trabalhar demais é errado, gente. Isso não dá para, não faz sentido. Não é sustentável, não é saudável, não é produtivo. Já teve épocas da minha vida, a gente comentou isso no primeiro episódio também. Teve épocas no começo, assim, da empresa que eu trabalhava muito, eu trabalhava muitas horas, eu trabalhava até de noite, eu realmente trabalhava muitas horas, mas eu estava sobrecarregada porque eu ainda não tinha conseguido construir um time, eu ainda não estava numa fase um pouco mais madura do meu negócio, era uma fase inicial. A fase inicial, normalmente é tiro, porrada e bomba e sobreviva quem puder. Mas não dá para ficar nisso para sempre. Tem um limite do quanto isso dá para levar. Depois você precisa começar a focar muito em gestão para que as coisas encontrem seu lugar e as pessoas possam desenvolver seu trabalho sem essa sobrecarga, porque isso é muito cansativo. É, mas entender que também vão ter ciclos, né, vão ter momentos que realmente você vai trabalhar mais, que você vai ter mais horas ali, mas é um momento, né, que você tem um objetivo do porquê que você tá fazendo aquilo. Você tá com um novo projeto, ou tem momentos assim, com a nossa equipe semana passada entrou um monte de clientes, por quê? É uma fase em que muitas empresas querem começar esse tipo de projeto e a gente está consciente disso. Então, a gente vai estar trabalhando mais horas e todo o time está trabalhando mais horas, mas a gente tem um objetivo claro para bater a nossa meta. Então, nos dá, ao mesmo tempo que a gente está mais horas trabalhando, a gente está muito feliz porque realmente é algo que a gente estava buscando, estava se preparando para que isso acontecesse, só que depois vem uma parte em que estabiliza, porque o onboarding dos clientes, essa entrada dos clientes, ela realmente exige mais, mas depois aquilo se assenta. Então não dá para ficar sempre muito, né, porque senão realmente você vai perdendo algumas capacidades, né. Mas entender que também vão ter ciclos, que vai estar tem vezes que você vai precisar ficar mais horas, tem vezes que vai estar um pouco mais tranquilo, e a gente conseguir, eh, achar um equilíbrio e às vezes que a gente trabalhar por mais horas, que isso tem uma intencionalidade, tem um objetivo claro e não simplesmente porque a gente não fez uma boa gestão de tempo, porque a gente está ansiosa, porque a gente não pediu ajuda e quer fazer tudo sozinha. Isso é muito importante, a gente precisa colaborar com as pessoas para que as coisas fluam melhor, porque a gente não consegue fazer tudo sozinha. Então é bem importante. E aí entra num ponto, né, de como a gente manter o foco e evitar dispersões. Exatamente. A desorganização faz a gente perder tempo com coisas que não são prioritárias. Por exemplo, essa sensação de: "Não, mas eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo muitas coisas". Às vezes você está fazendo as coisas erradas, que você não deveria estar fazendo naquele momento, e tem outras coisas que são mais importantes que não estão sendo feitas. Então, essa vigilância da nossa organização, da nossa gestão, também é muito importante para a gente conseguir aprender a priorizar as coisas. Isso tem muito a ver com disciplina, porque às vezes a gente acha mais confortável, assim, sendo bem realista, às vezes a gente acha mais fácil e mais confortável fazer uma coisa, mas o que a gente precisa fazer é outra, que é mais desafiadora para gente. E se a gente escolhe sempre fazer o mais confortável, é um erro, porque depois a bomba vai estourar e vai ser muito pior. Então a gente precisa ser mais disciplinada nesse sentido de fazer o que é preciso, mesmo que seja desconfortável. Isso faz parte da vida adulta, faz parte do trabalho de uma líder também. Muitas vezes a gente vai ter que lidar com coisas que não são muito agradáveis, mas que precisam ser feitas e resolvidas naquele momento, senão depois vira uma bola de neve e vai ser muito mais difícil de resolver. E esse desconforto parte também do processo de você dizer não. Então, você pode fazer isso? Tem pessoas que nem perguntam, só faz isso. E você precisa ter o seu objetivo claro. O que que eu consigo assumir?
o que eu vou conseguir assumir e qual que é a prioridade de ser realizado neste momento. Você precisa ter clareza do seu plano, dos seus objetivos, porque senão você vai ficar dizendo sim para tudo, para todas as coisas que aparecerem na sua frente, e aí você vai ficar fazendo um pouco de cada coisa e não vai chegar em lugar nenhum. Isso é muito frustrante. Então, tenha clareza e diga não para o que não vai te levar para o lugar onde você almeja. Diga não, você precisa dizer não, porque é essencial. Exatamente. E aí, um pensamento aqui pra gente ir se aproximando também de uma conclusão desse episódio, é que para construir a empresa e a vida que você deseja, é preciso aprender a gerir o tempo por muito tempo. Não é só nesse ano não, é assim, em todos os próximos anos da sua vida que virão. Então, buscar essa consistência e não só a perfeição agora é muito mais importante do que você querer fazer tudo maravilhoso nessa semana ou esse mês vai ser perfeito, eu vou estar mega focada, não, sabe, não vai acontecer nada fora. Não existe isso, gente. A vida acontece, às vezes nos atravessa e a gente tem que lidar. Mas buscar essa consistência e essa consciência de longo prazo é fundamental, porque às vezes uma semana vai ser meio ruim mesmo, mas aí na outra você conserta e segue o seu plano. Então, é importante a gente ter essa perspectiva. É, por vezes você vai sair da rotina, mas você tem um lugar para onde voltar. Então não vai ser sempre que aquele dia vai rodar perfeito, redondinho, mas você ter um lugar para o qual você pode voltar é muito bom. Você ter esse planejamento e você ter essa clareza de que, bom, hoje parece que eu tô só preenchendo aqui uma planilha e tudo mais, só que daí ao longo, de 6 meses eu vou ter todos os resultados mensurados, detalhados, e aí com esses 6 meses de métricas mensuradas, aí sim eu vou poder tomar uma decisão mais assertiva. Mas aquele dia que você estava preenchendo aquilo, era só a mesma coisa que você tinha que fazer, só que depois, naqueles 6 meses, isso se refletiu em algo muito positivo. Então também ter consciência dessas pequenas coisas que você tem que fazer no dia a dia para construir algo de mais tempo. E não tem como você ser excelente em liderança se você não souber liderar a si mesma. Você não vai ter uma equipe eficiente. Você não vai ser uma boa líder, porque se você não tiver uma boa gestão de tempo, você corre muito risco tanto de se sobrecarregar naquele espectro de liderança que acha que só ela é boa, só ela sabe o que fazer, só ela consegue fazer as coisas, então centraliza as coisas porque não confia na sua equipe. Poxa, se é sua equipe, por que que você não confia? Então você contratou errado as pessoas, você não orientou certo as pessoas, porque você ou você tá num lugar em que você acha que é só você que sabe, ninguém mais sabe fazer as coisas boas. Tem algo egóico ali que você precisa trabalhar. Então precisa ser revisitado. Ou você vai delargar tudo para as pessoas, vai encher as pessoas de um monte de coisa, vai chegar um monte de cliente botando prazos irreais, você vai dizer para as pessoas fazerem tudo aquilo e aquela equipe vai ficar ansiosa, vai ficar sobrecarregada, não vai ficar bem. Então, você precisa ter uma boa organização do seu tempo e você precisa ter uma boa organização do tempo de quem está trabalhando com você. A responsabilidade é sua também. Então, você precisa ter clareza de qual que é a capacidade de realização de trabalhos, de projeto que sua equipe também tem, para que você, consiga ter um ambiente produtivo e que vai gerar bons resultados para você, para sua equipe e para o seu cliente. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa no outro, né. "Ai, aquela pessoa da minha equipe não tá entregando, mas eu também não fiz nada para ajudar". Às vezes a gente faz e, né, realmente não entrega, tudo certo, né, aí é outra saída. Mas, às vezes não, às vezes você não fez nada, às vezes você não tomou uma atitude, às vezes você não deu uma orientação correta, às vezes você não acompanhou aquela pessoa, às vezes você não entendeu o que que ela tá passando, né. Então, olhar para o seu time e acompanhar as pessoas,
trazer as pessoas para a presença daquilo que estão fazendo também é muito importante, porque as pessoas ficam ansiosas quando não conseguem entregar. Todo mundo quer fazer o melhor, né, e às vezes não consegue por N motivos. Então, o processo de liderança, primeiro começa na gente, então a gente ter essa boa gestão interna da nossa vida, essa disciplina, mas também conseguir trazer esse olhar para o outro, para as pessoas que estão ali com a gente. Muito importante a gente conseguir confiar, mas confiar também na nossa habilidade de orientar, né, então tá sempre se aprimorando nisso. Eu, na contratação, gente, na contratação já é algo que tem um peso gigantesco se a pessoa tem uma boa autogestão, se a pessoa é organizada. Que eu, assim, ó, já tive experiência com gente que não tinha uma boa organização e é horrível. É horrível. Isso gera prejuízos para a sua organização, para sua empresa. Então, pessoas bem organizadas, que têm uma boa gestão do tempo, que têm essa boa noção, essa orientação, conseguem entregar trabalhos muito mais eficientes e acontece uma harmonia em toda a equipe. Porque se a pessoa tem uma boa gestão de tempo, ela vai saber. Eu chego ali para Cassie, eu preciso, que você me entregue 5 posts. Quanto tempo isso vai levar? Aí a Katlyn vai dizer o tempo, e aquele vai ser o tempo, porque ela tem uma boa gestão de tempo. E aí eu vou comunicar ao cliente: "Ó, cliente, esse dia vai ser entregue", e vai ser entregue. Agora com pessoas que não têm uma boa gestão de tempo, fala: "Ah não, para amanhã", e aí tu vai lá, promete para amanhã e a pessoa não entrega. Então, também ter essa boa perspectiva, e aí puxando para esse lado, né, de você também conseguir fazer esse diagnóstico das pessoas que estão trabalhando com você, porque isso é fundamental para você, isso é fundamental para todo mundo que está na sua equipe. E aí pode ser uma polêmica, mas eu acho, no momento, pelo menos que eu tô da organização, eu acho muito difícil pegar uma pessoa que não tem uma boa gestão de tempo e ensinar isso pra ela. Então eu já Leva muito tempo. eu já priorizo contratar alguém que já tem uma boa gestão de tempo, eu não pego mais ninguém que não tem uma boa gestão de tempo, porque isso já me fez perder tempo e não é eficiente. A gente leva muito tempo para ensinar coisas básicas que a pessoa poderia correr atrás, porque é para a própria vida dela, né, então, gente, vamos se ajudar um pouquinho? E com isso a gente conclui esse nosso episódio, né, vou convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, eh, avaliarem no Spotify também, nos seguir nas nossas redes sociais, @QSLitansky. Bianca_Segato. Tá tudo aí nas descrições do canal do YouTube, do Spotify, de todas as redes. E é isso, a gente espera os comentários de vocês, feedback, se vocês tiverem ideias, problemas, desafios que queiram trazer para nós também vai ser uma alegria a gente receber isso e buscar a melhor maneira de colaborar com vocês. É isso. Um beijo, gente. Fiquem bem e até o próximo episódio. Até!